Hoje eu quero falar sobre ouvir a voz de Deus e atender o chamado. Você sabia que Deus, ele te chamou para fazer algo aqui nessa terra? Você tem um chamado. Você não está aqui em vão, você não está aqui por acaso nesse mundo, você não é um acidente. Deus te fez para realizar algo extraordinário. E hoje eu estou aqui para falar contigo que você tem um chamado e você precisa ouvir a voz de Deus e atender esse chamado com urgência. Eu quero começar aqui falando sobre Abraão. Abraão tinha um chamado de Deus, um chamado extraordinário. Deus queria revelar e fazer algo muito grande através da vida de Abraão. E assim Deus o chamou. Disse: Abraão, sai-te do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. A partir daquele momento, Abraão ouviu o chamado dele, ouviu a voz de Deus, atendeu o seu chamado e ele foi para uma terra que ele nem sabia aonde ficava. Ele passou a ser de uma pessoa com uma estabilidade geográfica, financeira, emocional, uma estabilidade familiar, né? No seu meio onde ele viveu, ele passou a ser uma pessoa instável, ou seja, largou toda a sua estabilidade para ser uma pessoa instável, uma pessoa que estava uma hora estava aqui, outra hora estava ali. Abraão passa a ser um peregrino. O texto, a Bíblia revela aqui no capítulo 11 de Hebreus, que Abraão, ele era um peregrino na terra. O versículo 13 do capítulo 11 vai dizer assim, ó: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. A partir dali, Abraão passa a peregrinar na terra, não só porque ele estava indo para a terra prometida, mas na verdade Abraão já tinha visto algo que ninguém tinha visto. Abraão tinha entendido no seu coração algo que ninguém tinha entendido até então. Porque quem ouve a voz de Deus tem a capacidade de entender até mesmo aquilo que as palavras não falam. Eu não sei se você já parou para pensar que em algum momento você contemplando a formosura da majestade de Deus, ou seja, a obra da criação do Senhor, se em algum momento você já tentou exprimir algo no seu coração que faltavam palavras. A verdade é que existem coisas que as palavras não conseguem descrever. O apóstolo Paulo, na verdade, falando ali aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte: o evangelho foi primeiro pregado a Abraão, ou seja, Abraão, o nosso pai na fé, viu o evangelho, ele conheceu o evangelho, ele viveu a graça segundo aquilo que Paulo vem descrevendo. O que eu quero dizer é que Abraão, ele larga a sua estabilidade geográfica, financeira, ele larga a sua estabilidade emocional, porque criado ali junto com seus parentes, seus familiares, ele agora larga tudo para uma terra, ir para uma terra que ele não sabia onde era, e muitas vezes nós batemos nessa tecla e chamamos essa terra de Canaã. Porém, eu quero dizer para você que, na verdade, a terra prometida de Abraão não era só Canaã. Porque, entenda, o texto está dizendo aqui no versículo 13 que todos morreram sem terem recebido as promessas. Por exemplo, Abraão peregrinou por Canaã, Abraão peregrinou por aquela terra, mas depois ele morreu. E o Senhor, ele fala com Abraão: olha só, todos os teus descendentes, eles irão para o Egito, ficarão lá um tempo, depois eu darei essa terra para vocês. Até então o Senhor estava falando daquela terra ali. Só que o texto aqui no livro de Hebreus já vai aprofundar um pouco mais, e como eu já citei aqui o apóstolo Paulo aos Gálatas, dizendo que o evangelho foi em primeiro lugar pregado a Abraão, nós podemos ver então que Abraão estava buscando uma terra que, na verdade, era melhor do que aquela terra ali prometida. Ou seja, era a terra celestial, ok? Então entenda uma coisa: o que faz Abraão sair não era só a promessa,
de habitar na terra prometida, eu falo geograficamente, né, onde Abraão sai do meio da sua parentela e vai para Canaã, ele vai peregrinar. Na verdade, Deus faz uma promessa para a descendência, porque Deus ele tinha um outro propósito ainda dentro desse propósito, ok? Dentro desse chamado de Abraão, Deus ainda tinha algo muito maior, que era produzir uma nação a partir de Abraão. Porém, Abraão, a Bíblia diz que ele morre e ele é juntado aos seus antepassados, não é isso? Quando ele morre. E o que acontece? Ele vai para estar perto de Deus. Ele descansa, está perto de Deus. E olha que interessante, quando nós viemos aqui para o livro de Hebreus, nós vamos ver que eles todos se consideravam peregrinos da terra, é o que a Bíblia está dizendo. Estrangeiros e peregrinos na terra, a partir do versículo 13. O versículo 14 vai dizer, porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Ou seja, por mais que eles estiveram em Canaã, por mais que eles fizeram tudo, ainda estavam buscando uma pátria. E o escritor aos Hebreus, ele vai descortinar e vai trazer aquilo que no Antigo Testamento muitas pessoas só olham para a parte física da coisa, né? Ou a parte geográfica. O escritor aos Hebreus vai trazer a parte espiritual. Ele vai dizer, porque os que dizem isso claramente mostram que buscam uma pátria. Versículo 15. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Então eles olhavam para frente, eles olhavam para a promessa, eles olhavam para o Deus que fez a promessa, eles ouviam no seu coração ainda reverberando a voz do Deus que fez essa promessa, né? Eles não olhavam para trás para não terem chance de voltar. Quero dizer para você que Deus te chamou e você precisa ouvir a voz dele, obedecer e não olhar para trás, seguir em frente. Porque os desafios virão, os desafios existem. E muitas vezes nós queremos olhar para trás, e quando nós olhamos para trás, temos uma facilidade de abortar aquilo que é a nossa missão original e voltar da onde nós saímos. Então não olhe para trás. Eu não sei como você está se sentindo, mas uma vez que Deus te chamou, entenda isso, não olhe mais para trás. Temos até um texto bíblico muito interessante falando sobre a mulher de Ló, né? Quem olha para trás vira estátua de sal, ou seja, uma estátua não se mexe, não se move, não faz nada, não realiza, não conquista. Então, por favor, não olhe para trás. Você que está aqui comigo, não olhe para trás. Ouça a voz de Deus e atenda o seu chamado. Existem desafios, obstáculos, tantas coisas, mas não olhe para trás. E agora eu quero destacar aqui o segredo pelo qual Abraão trabalhou e fez com que ele não olhasse para trás. O segredo pelo qual Abraão trabalhou e fez com que a sua fé cada dia mais aumentasse. Ele, na verdade, olhava muito à frente. E a visão de Abraão estava para além da terra prometida, fisicamente falando. Olha o que ele vai dizer, versículo 16. Mas agora desejam uma melhor. Estão falando de uma pátria, né? Mas agora desejam uma melhor. Isto é, a celestial. Então, a visão de Abraão estava dentro de uma pátria geográfica, onde Deus havia dito que faria uma nação numerosa através da vida dele, mas Abraão também sabia que além disso havia uma pátria celestial. E ele está dizendo aqui, o texto está dizendo, mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial, ou seja, a pátria celestial é a melhor pátria, é a melhor promessa. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então eu quero dizer para você que, na verdade, Abraão não andava por vista, como diz a Bíblia. Abraão andava por fé. Abraão não andava só pensando nas promessas terrenas.
isso que na verdade é pouco falado. Muitas vezes nós só falamos das promessas terrenas que Deus fez para Abraão, mas quase nunca é discutido ou falado sobre as promessas celestiais, sobre a pátria celestial, que o texto aos Hebreus, capítulo 11, está dizendo que Abraão almejava uma pátria melhor. Uma pátria melhor do que a pátria da terra, a pátria celestial. A cidade que Deus preparou. E o escritor aos Hebreus, ele está descortinando isso aqui. Então, na verdade, Abraão foi um homem experimentado por Deus, Abraão foi um homem obediente ao chamado, Abraão foi um homem que andou com Deus, Abraão conhecido como nosso pai na fé. Mas o que fazia Abraão não esmorecer na sua fé, por mais que muitas vezes ele passava por dificuldade, era olhar para a pátria celestial, olhar para as promessas que vão para além dessa vida, além dessa terra. Eu quero dizer para você hoje que está aqui junto comigo, você que tem um chamado, entenda uma coisa, não desista, não pare por nada, porque o teu chamado começa nessa terra, mas vai para além desta terra. Ela vai para a cidade celestial, para a pátria celestial. E você foi chamado para habitar neste lugar e trazer pessoas a este lugar. Então entenda, muitas pessoas só giram em torno das bênçãos de Abraão, pensando, Abraão foi um homem muito rico, foi próspero, é verdade. Por que Abraão foi rico, foi próspero? Por que Deus abençoou fisicamente, materialmente, tanto a Abraão? Simplesmente para lhe dar ferramentas para ele cumprir o seu propósito, o seu chamado. Eu quero dizer que toda a riqueza terrena, para quem é chamado, para quem ouve a voz de Deus e atende o chamado, nós entendemos que toda a riqueza terrena ou toda a prosperidade são apenas instrumentos ou apenas ferramentas que Deus usa para que nós venhamos cumprir o nosso chamado com excelência. Mas entenda, aqueles que são chamados e que estão com os olhos fitos nas cidades celestiais, como o texto aos Hebreus está dizendo, eles sabem que, na verdade, eles não são apegados a nada que são dessa vida. Eles até possuem riquezas, eles podem possuir coisas, mas as coisas não possuem eles. Aqueles que estão com os olhos fitos nas cidades celestiais possuem ferramentas, possuem coisas, mas as coisas não os possuem. Entenda então isso. Chega um momento muito desafiador na vida de Abraão, como muitos outros momentos, mas tem um momento, o primeiro momento foi o chamado, onde ele sai do meio da sua parentela, que foi extremamente difícil, mas depois tem um segundo momento que é extremamente desafiador para a fé de Abraão. Era realmente uma prova que Deus estava fazendo ali para saber se ele iria realmente aceitar tudo para ministrar aquilo que Deus queria na vida dele. Existe um momento que Deus prova os nossos corações para saber até que ponto ele pode derramar sobre as nossas vidas aquilo que ele tem para derramar em abundância. A abundância de Deus. Eu quero dizer que Deus ele tem uma vida abundante para você, para mim, para nós. Mas Deus ele nos coloca à prova muitas vezes para saber até que ponto ele pode derramar isso sobre nós. Até que ponto os nossos olhos não estão apenas naquilo que Deus pode dar, mas se os nossos olhos estão naquilo que Deus é, naquilo que Ele representa. Aonde estão os teus olhos? Onde estão os nossos olhos? Aonde estão os olhos da igreja de hoje, do povo de Deus de hoje? Estão nos bens materiais? Estão nos seus trabalhos, no seu conforto? Que tudo isso eu quero dizer que passará?
ou estão fitos nas cidades celestiais? Eu quero lhe perguntar, escreve aí embaixo nesse vídeo. O que mais importa para você? O que mais importa? Eu quero dizer que com Deus, querido, ou você vive a profundidade da fé, ou você vai afundar. Mas não é na fé, é no desvio do seu propósito. Entenda isso. Eu estou sentindo aqui agora de Deus. Deus, ele quer derramar algo muito poderoso na vida de todos vocês que estão aqui assistindo. Mas, assim como ele fez com Abraão, ele quer fazer contigo também. Comigo. Abraão foi provado por Deus. Um segundo momento onde era o tudo ou nada na vida de Abraão. Deus chama Abraão e diz: Abraão, depois da promessa se cumprir, que era Abraão ser pai, uma das promessas, né? Abraão já era idoso, Sara era estéril, e mesmo assim Deus disse que ia construir uma nação a partir de um idoso e de uma estéril. Olha que interessante. E agora finalmente a estéril deu à luz, ficou grávida e deu à luz, nasceu Isaac, e Abraão ali, parece que eu posso ver ele todo feliz com o seu filho. Só quem é pai e mãe sabe o que é isso. Pegar aquela criança nos braços, ver crescendo. E de repente Deus disse para Abraão: Abraão, me deu seu único filho. Está aqui no capítulo 22 de Gênesis, versículo 2, diz assim, ó. Então Deus lhe ordenou: toma Isaac, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Nem falou qual era o monte, vai na terra de Moriá e lá eu te indicarei qual é o monte. Imagine Deus falando isso contigo. Que loucura, isso é complicadíssimo, só pensar nisso. Mas Deus estava provando o coração de Abraão ali. Eu quero dizer que muitas vezes Deus prova os nossos corações, para saber se realmente os nossos corações estão nas cidades celestiais, está no relacionamento com Ele, ou se está em bens, ou em filhos, sabe? O próprio Cristo disse: aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, tudo por amor a mim, não é digno de mim. Quem não perder a sua vida, ou seja, quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E quem quiser conservar a sua vida, perdê-la-á. Jesus, ele ensinou isso. É esse princípio que está implícito, na verdade, nessa aprovação de Abraão. Deus estava querendo falar com Abraão aquilo que muito tempo depois ele fala conosco através de Jesus. De não guardar a nossa própria vida, não amar a nossa própria vida, mas amar a Deus acima de todas as coisas. Entenda, o texto não deixa isso muito claro, mas Deus não é Deus de confusão. Se ele faz um pedido desse a Abraão, é porque ele conhecia o coração de Abraão. Muito provavelmente Deus ele estava vendo que o coração de Abraão, assim como o coração de qualquer pai, está muito apegado ao coração dos filhos. Então Deus fala assim: Abraão, ofereça Isaac em sacrifício. Dê Isaac em sacrifício. Porque muito provavelmente Deus iria ouvir um: não, Senhor, por favor. Ou então: Senhor, me ajuda porque eu estou ficando louco. O Senhor me fez uma promessa que me daria um filho, daria Isaac. O Senhor me dá Isaac, agora você está me pedindo Isaac? Não é possível, Deus não é Deus de confusão. A gente até ia usar esse termo: Deus não é Deus de confusão. Ele não diria que daria o filho para depois tirar o filho. Mas agora, Deus não está tirando o filho, Deus está pedindo a Abraão. Eu quero dizer para você que Deus muitas vezes não está te tirando algo, Ele está te pedindo algo. Ele está te pedindo algo nessa hora. E o que Ele está falando com Abraão? Abraão, ele simplesmente obedece. Ele leva o menino até o monte, então ele prepara tudo. Eu não vou narrar aqui para o vídeo não ficar muito extensivo, mas o menino ele vai junto com Abraão. Abraão deixa os seus servos à distância, fala: olha, eu e o menino iremos ao monte e voltaremos. Nós iremos ali a adorar e voltaremos. Ele ainda fala isso, que irão e voltarão.
ele está acreditando, mas ele sabia que ele sacrificaria aquele menino. Ele estava disposto a sacrificar a Isaac. Entenda isso. Isso é muito profundo. Nós precisamos ter essa noção que é melhor obedecer a Deus. Abraão obedeceu a Deus e foi sacrificar. E no momento que Abraão foi sacrificar, o anjo do Senhor bradou do céu e disse: Abraão, não faça isso. Agora eu sei que o teu coração está em Deus. Olha ali para lá, aí Abraão enxerga um cordeiro. E é naquele momento, aquele cordeiro representa o Senhor Jesus, que vem para morrer no lugar de Isaac. É o monte da provisão. E a partir daquele momento, Abraão começa a chamar aquele monte de monte da provisão. Ou seja, ele começa a conhecer, na verdade, Deus como provedor. E aí nasce a expressão Jeová Jireh, o Deus que provê. Deus proveu o cordeiro para salvar Isaac da morte e assim devolver Isaac para o seu pai. Assim como Deus também proveu o cordeiro, o Senhor Jesus, para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar, para nos devolver a vida. Eu quero te dizer que não existe nada mais importante do que uma vida de obediência ao chamado de Deus. Porque quando você está obedecendo a Deus, quando você pensa que está perdendo, na verdade você está ganhando. Escreva aí embaixo desse vídeo: quando eu penso que estou perdendo, eu estou ganhando quando eu obedeço a Deus. Quando você obedece a Deus, quando você pensa que está perdendo, você está ganhando. Agora, quando você desobedece a Deus, quando você pensa que está ganhando, você está perdendo. É assim que funciona para quem desobedece. Pensa que está ganhando, está perdendo. Quem obedece, pensa que está perdendo, está ganhando. Quem quiser a sua vida, perdê-la. Quem cuidar da sua vida, vai perder. É assim que Jesus ensinou. Então nós precisamos entender isso, você precisa entender isso. Olha que interessante. E tudo isso que Abraão fez é porque ele estava visando não uma Canaã terrestre, ele estava visando uma Canaã celestial. É o que o escritor dos Hebreus está deixando muito claro aqui, ó. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Ou seja, para aqueles que olham para a cidade celestial, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Mas para aqueles, isso eu posso afirmar, para aqueles que andam olhando só bens materiais, para aqueles que andam olhando só para as promessas, olham para a Bíblia ou olham para a fé, simplesmente para barganhar, simplesmente para tentar ganhar alguma vantagem aqui nessa terra. Não tem cidade celestial e Deus se envergonha de quando essas pessoas falam: ah, Ele é o meu Deus. Porque o texto está dizendo: mas agora desejo uma melhor, isto é celestial, por isso também Deus não se envergonha deles. Para quem? Para quem olha para a pátria celestial, Deus não se envergonha de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Eu quero dizer para você que quando você olha para a cidade celestial, quando você olha para aquilo que vai para além desta vida, para além daquilo que se pode ver, aquilo que nós vivemos aqui nessa terra passa a ser diferente. Nós passamos a ser nessa terra peregrinos, porque nós sabemos que existe uma pátria melhor. E quando temos um olhar de peregrino, tudo muda. Quando você tem um olhar de peregrino, tudo muda. E entenda, quando você aceita Cristo como seu Salvador, você passa a ser um peregrino mesmo no país onde você nasceu. Porque você passa a ser uma pessoa desapegada. E o segredo de tudo é o desapego. A única coisa que você deve ser apegada é a pátria celestial. O único que nós devemos se apegar é a Deus. E ele está dizendo aqui, dentro desse contexto, versículo 17, pela fé, Abraão ofereceu Isaac. Por causa da pátria celestial, está dentro do contexto do capítulo 11 de Hebreus. Aqui eu li a partir do versículo 13.
Deus não se envergonha de ser o seu Deus, porque eles olham para uma pátria celestial. E aí, por causa disso, pela fé, Abraão ofereceu Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para, dentre os mortos, o ressuscitar. Ou seja, ele levou, porque ele sabia que Deus não é Deus de confusão, então se ele está pedindo, eu vou entregar, porque ele pode ressuscitar até mesmo Isaque dos mortos. E como diz o escritor aos Hebreus, e daí também em figura ele o recobrou, ou seja, no sentido figurado, Isaque veio dos mortos, como diz o escritor. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de dentre os mortos. Abraão, no sentido figurado, recebeu Isaque de dentre os mortos. Porque para Abraão já era certo que ele teria que sacrificar e depois Deus podia ressuscitar. Mas Deus não deixou ele sequer sacrificar, porque o sacrifício já foi feito quando ele colocou aquilo no coração dele. Não quer dizer que se você tiver uma fé como a de Abraão, tiver um desapego como o de Abraão, você pode ver coisas extraordinárias. E você vê coisas extraordinárias quando você tem esse desapego. E para você ter esse desapego, você precisa olhar para aquilo que não é passageiro. Você precisa olhar para aquilo que é eterno. Eu quero deixar essa palavra para você nesse dia de hoje. Não olhe para aquilo que é passageiro ou terreno. Tudo que é terreno é passageiro. Olhe para as coisas que são eternas. Sabe, muitas pessoas receberam um chamado de Deus poderoso, mas se desviaram do chamado, porque resolveram largar o chamado para ganhar dinheiro. Não estou falando que é errado você trabalhar e ganhar dinheiro. É errado você colocar o dinheiro acima do seu chamado. É errado você colocar o seu trabalho acima do seu chamado. É errado você colocar qualquer coisa acima do seu chamado. E por que eu falo o seu chamado? Porque o seu chamado é o teu propósito de vida pelo qual Deus chamou para você viver e fazer a diferença nessa terra. Para você olhar para a pátria celestial, se preparar para estar e habitar lá e levar pessoas até lá. Então não deixe, não permita que nada te afaste do seu chamado, que é igual te afastar de Deus. Afastar do chamado é igual se afastar de Deus. Entenda. Afastar do chamado é dizer assim, Senhor, o Senhor não sabe de nada, o Senhor não sabe de coisa alguma, eu é que sei. Entenda. Não permita os Isaques da vida, e você pode ter um Isaque como um filho, ou como uma esposa, como um esposo, você pode, o seu Isaque pode ser o seu trabalho, aquilo que você é agarrado, aquilo que te custa demais. O teu Isaque pode ser, ou é, tudo aquilo que pode pôr todo o projeto de Deus, aquilo que ele tem lá na frente para a sua vida a perder hoje. Deus prova a Abraão, porque grande era o propósito, grande era o mistério que Deus tinha com Abraão mais à frente. E Isaque não poderia ficar entre Abraão e Deus. Nada pode ficar entre você e Deus. Permita, sacrifique. Sabe, tem uma canção que eu amo muito. Tem uma canção que diz assim, abro mão dos meus sonhos, abro mão das riquezas, abro mão da minha vida por ti, Senhor. Eu estou apaixonado, abro mão de tudo. Abra mão daquilo que precisar abrir. Entenda, na hora certa, você vai descobrir que, na verdade, tudo aquilo que você abriu mão para viver a sua fé, Deus vai te entregar algo muito superior. Como diz o texto bíblico, o Senhor, Ele nos dá infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Os planos de Deus são superiores. Os planos de Deus são superiores aos nossos planos. Os sonhos de Deus são superiores aos nossos sonhos. Troque o seu sonho. Troque o seu sonho
para viver os sonhos de Deus. E você será surpreendido com o que Ele fará através da sua vida. Decida obedecer a Deus, ouvir o seu chamado nessa hora. Ter uma fé inabalável, assim como Abraão. Ele olhou para aquilo que era eterno, não naquilo que era terreno. Olhando para o que é eterno, podemos viver o terreno de uma forma surpreendente. Eu quero orar pela sua vida nesta hora, você que está nos acompanhando. Eu quero pedir ao Pai, em nome do Senhor Jesus, que te ajude, te auxilie nessa caminhada, nessa jornada. Se você sabe que tem um chamado, tem tentado atender esse chamado, tem sentido dificuldades de entender algumas questões, eu quero orar por você. Se você não sabia do seu chamado, está sabendo agora, eu também quero orar por você. Você que está se sentindo fraco, põe a mão no teu coração aí agora e vamos clamar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, juntos aqui. Tua palavra diz que quando 2 ou 3 se reúnem no teu nome, o Senhor está presente. E é no nome de Jesus que nós oramos nessa hora. Abençoa essa pessoa que está comigo nesse momento clamando, que ouviu esta palavra, ó Deus, e quer ouvir a sua voz e atender o chamado. Pai, em nome de Jesus, que haja um desapego das coisas efêmeras, das coisas passageiras, e que haja um apego pelas coisas celestiais, as coisas eternas, as coisas do céu. Assim, Pai, como Abraão não estava olhando apenas para uma pátria terrena, ele estava olhando para aquilo que ia além da terra, Senhor. Estava olhando para a sua pátria celestial. Assim nós possamos olhar também, Pai, pela fé, para aquilo que não é passageiro, para aquilo que é eterno, Senhor. Ah, Senhor, que nós possamos trocar os nossos sonhos pelos sonhos do Senhor. Que nós possamos abrir mão, Senhor, da nossa vida para viver a sua vida, Senhor. Para viver os teus projetos, ó Pai. Os teus sonhos. Ó Deus, em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessa pessoa que está, ó Deus, fraco na fé. E se porventura essa pessoa também, por motivos de dificuldades, largou, abandonou o seu chamado, Pai. Essa pessoa que ficou olhando muito para os homens, problemas terrenos, dificuldades. Essa pessoa que muitas vezes tentou dividir a sua vida em 2 planos, o plano terrestre e o celeste, e ela deu mais ênfase ao plano terrestre, Senhor, e esqueceu do celestial. Esqueceu daquilo que é eterno. Tirou os olhos do Senhor, que ela possa ser despertada, Senhor, e fortalecida em nome de Jesus. Eu oro e te peço, aviva a obra, Senhor, na vida desta pessoa. Confirma o chamado dela para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa se apegar ao chamado de Deus para a sua vida. Nunca se esqueça. É melhor obedecer a Deus. É melhor estar diante do Senhor. É melhor clamar ao Senhor, andar com Ele, do que se desviar dessa presença. Faça como Abraão. Olhe para a cidade celestial. Olhe para a eternidade. E tudo que havia perdido sentido começará a ter sentido novamente. Tudo perde o sentido quando olhamos simplesmente para a terra. Tudo passa a ter sentido quando nós olhamos para o eterno. Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto
te dê a paz. Um grande abraço, um beijo no teu coração.